Olá, o entrevistado do dia é Fernando Meligeni, ex-tenista brasileiro, um baita de um comentarista, tem muita história no tênis, no esporte nacional. Daqui a pouquinho o Meligeni entra com a gente para participar. Lembrando que essas entrevistas são originalmente feitas no Instagram do Olimpíada Todo Dia, na live do Instagram do Olimpíada Todo Dia. Fica 24 horas no ar depois disponível para quem quiser assistir, mas essa entrevista, para quem quiser ver a hora que for, todas elas inclusive ficam à disposição no YouTube logo depois, pouquinhas horas depois que termina a entrevista, a gente já coloca ali no YouTube. Aí quem perdeu alguma das várias entrevistas que a gente fez até agora, pode procurar o nosso YouTube, youtube.com/Olimpíada Todo Dia TV. E o entrevistado de hoje é o Fernando Meligeni, que passou 10 anos da carreira dele entre os 100 melhores do mundo, já foi 25 do ranking mundial, foi semifinalista de Olimpíada, foi semifinalista também de Roland Garros. Estamos só esperando o Fernando Meligeni entrar aqui, confirmar e mandar o pedido aqui para a gente poder aceitar ele e repartir o vídeo. O Meligeni já está na sala, só tem que mandar aqui, Meligeni, pedir autorização para entrar. Eu já topo aqui. Vai chegar. Eu vi que você falou que chegou aqui. Agora você precisa só pedir para compartilhar o vídeo aqui comigo, e aí a gente começa a bater um papo. Tem um pedido que entra aí automático assim que você entra, é só você colocar. Não tá achando? Meligeni não tá achando? Faz o seguinte, sai e entra de novo, porque normalmente aparece logo que você entra. E aí a gente começa a conversar aqui, o pessoal vai entrando enquanto isso, eu vou enrolando um pouquinho aqui sem problemas. Hoje, por exemplo, o Gutinho está dizendo que vai ser aula, e vai ser aula mesmo. Vamos falar de muita coisa, muita história a respeito do tênis. O Meligeni tem muita história para contar, viveu muita coisa e viveu o grande momento do tênis masculino do Brasil, que foi quando exatamente houve a era Guga e coincidiu com o melhor momento do Meligeni na carreira. O Meligeni antes do Guga estourar, né? Antes agora sim, ó, o Meligeni mandou a solicitação. E o que eu estava dizendo é que antes de começar a era Guga, que foi em 97, o Meligeni foi semifinalista dos Jogos Olímpicos de Atlanta. Grande Meligeni! Tudo bem, Fernando? Tava apanhando um pouquinho para entrar aí, Xará? Às vezes a gente não acha ele, o tal do botão, né? Mas vamos embora. Beleza, vai estar prazer conversar contigo. Só para falar para quem é seguidor seu que está entrando com a gente, nós somos do Olimpíada Todo Dia, meu nome é Fernando Gavini, a gente cobre todos os esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil e faz uma cobertura especial do tênis, não como os portais do tênis costumam fazer, que é focado muito nos grandes tenistas e tal. A gente tenta cuidar dos tenistas brasileiros e por isso que gerou essa aproximação, né, Fernando? A gente cuidando ali do tênis, se aproximou da Carol, do Felipe, e aí começamos a ter mais contato com você também, especialmente com o Paulo Chacon, que é nosso repórter, né? Sim, tenho muito carinho por vocês. Você sabe, você me conhece bastante. Você sabe o respeito que eu tenho pelas mídias que saem um pouquinho da história apenas do futebol dentro do Brasil. Respeito muito o futebol, mas não é o único esporte que a gente tem na vida. E a gente precisa combater um pouco disso e mostrar para o público que existem outros esportes e não existe só o campeão do esporte, né? Existe toda uma cadeia de atletas e de tentativas de atletas e de pessoas, fãs apenas do esporte, que levam esse esporte ou vários esportes para o dia a dia de uma criança, né? O esporte, e principalmente, ele é uma ferramenta. A partir daí, aparecem alguns loucos aí que conseguem passar essa arrebentação duríssima que é. Então, eu tenho muito respeito por você, gosto muito do Paulo. O Paulo é um cara que esteve com a gente lá em Lima, né? E com a Carol, e fiz várias entrevistas, vários assuntos legais ele aborda. Então, estou muito feliz de poder trocar uma ideia com vocês aqui. E a história é exatamente essa, Meligeni. Eu, trabalhei muitos anos, inclusive na ESPN, a gente acabou sendo, em determinado momento, parceiro de trabalho, muito tempo com futebol. E
Passou a Olimpíada de 2016, veio na minha cabeça, vamos fazer um negócio diferente, vamos tentar acompanhar os esportes olímpicos. Então a gente não fala de futebol, quer dizer, fala de futebol feminino, futebol de base, mas futebol profissional a gente não fala, e a ideia é realmente dar voz para essas outras modalidades, para esses outros atletas. Até porque, para existir o campeão, né, Meligene, precisa ter um monte de gente para ter o campeonato, né? Então todos têm a sua importância. Sim, é muito minha luta, né, Fernando? Às vezes as pessoas não entendem muito. Para mim seria muito cômodo, né? Eu cheguei, eu conquistei, eu parei de jogar, eu tenho a minha vida hoje estabelecida, fazendo minas coisas. Lógico que a pandemia te balança todo mundo, mas seria muito cômodo ficar vivendo um pouco de tudo que eu fiz. Mas eu decidi, como vocês, de falar com as pessoas, de fazer pensar, de debater, de dar cara a tapa muitas vezes. As pessoas já me conhecem bem, alguns me entendem, outros não me entendem, mas isso não é uma coisa que me preocupa, sinceramente, cada vez mais. Acho que você vai ficando mais velho também, né, Fernando? E você começa a entender que você não vai ser unanimidade, que quando você coloca uma divergência aí, uma loucura ali, vai ter a turma daqui e lá, e mais o Brasil que está virando essa polarização muito chata, né? De política, de imprensa, de tudo está virando. Até no meu prédio, na hora de fazer uma votação de condomínio, você consegue perceber que existem dois lados claros, que tem muito a ver com política e religião. E, então, você fala, cara, ou eu tomo a frente, pelo menos no meu esporte, opinando, já que eu não consigo, eu não tenho essa força, não tenho esse estômago, vamos falar assim, para entrar do lado político, né? De entrar, que seria uma... Eu não faço. Que pena que eu não tenho, né? Como tem o Lars Grael, como tem a Magic Paula, como tem alguns outros atletas que conseguiram entrar, alguns entraram e saíram, outros não querem entrar, ou Ana Moser, eu não consigo nem entrar, né? Eu não consigo nem conversar, basicamente, muitas vezes, mas acho que eu tenho o direito de opinar, né? Moramos numa democracia, não devo nada a ninguém, então por isso que eu opino, e muitas vezes eu sou um pouquinho duro demais até. Não sei se você lembra, cara, mas a memória que eu tenho mais próxima minha, particular, como jornalista, você devia ter acabado de entrar na ESPN, porque foi em 2012 que você entrou, mais ou menos, isso, né? E eu saí em 2013. E eu me lembro que eu fui fazer uma matéria na sua casa, não lembro exatamente o motivo, talvez tenha sido perto ali de alguma cobertura de Roland Garros e tal. E você estava com o filhinho pequeno ainda, o Gael, quase recém-nascido. Eu lembro muito daquela oportunidade ali. Eu lembro. Quando que nasceu o Gael? Ele nasceu em 2000 Nossa, o Gael tá com 10 anos, né? 2009. O Gael deveria ter 3 anos, 2 anos e pouco, 3 anos. Ele nasceu em setembro de 2009. Eu lembro bem, né? Já não estou mais no mesmo lugar, na mesma casa. Bons tempos, sempre muito bom. Essa parte que você falou aí, eu vi a tua entrada falando sobre comentarista, ser um bom comentarista, um momento muito legal. Foram momentos incríveis que eu vivi lá na ESPN. Aprendi a ser comentarista lá, porque eu nunca fui, né? Tua parceria com o Fernando Nardini, muito legal, né? Que é um baita cara. Isso para mim, eu acho que isso quando as pessoas me elogiam dentro da televisão, e aí não é querer ser a falsa modéstia, não sei quanto. Eu não acredito que dá para você ser um bom comentarista se você não tem um excelente narrador. E principalmente da maneira como eu comento, né? Que eu comento muito do lado mental, muito do momento, eu me exponho muito, eu acho que agora vai sacar aberto. Se você não tem um cara ativo do lado, você tem apenas um cara que vai dar o resultado, 15-0, 30-0, 30-15, boa bola. É óbvio que eu não ia aparecer, óbvio que eu não ia conseguir mostrar todo o meu lado. Então, muito do que eu devo ao comentário, eu devo, com certeza, à ESPN, e eu devo principalmente ao Fê Nardini, o EV quando esteve comigo, o William Tavares, que foi um dos primeiros que fizeram comentários comigo lá no US Open, o Ari, o Vogan, tantos caras legais, o Cledi, tanto cara legal que passou do meu lado, mas o Fê, para mim, é um cara que é muito bom. Show de bola. Lembrando para quem está participando com a gente que tem aqui, ó, do lado um coraçãozinho. Se você apertar esse coraçãozinho várias vezes, você ajuda a nossa live a ser mais vista, porque o Instagram entende
que a live, que o pessoal está gostando da live, volta a live lá para o começo da timeline. E também tem aqui uma caixinha, então todo mundo mete o dedo aí no coraçãozinho, a gente enfia o dedo aí. E tem também uma caixinha de perguntas aqui, tem uma interrogação. Se você quiser mandar pergunta para o Meligene, pode mandar lá. O pessoal enfiando o dedo no coraçãozinho, Meligene. É isso aí, enfia o dedo mesmo. E aqui, cara, vamos abrir essa caixinha de perguntas só para ver se já tem alguma legal. Tem uma bacana aqui que tem a ver com o que você vai lançar semana que vem, o Meligene, que eu vi num post que você fez. Quais os planos de carreira para o pós-pandemia? Semana que vem tem curso online de tênis com o Fernando Meligene, não é isso? Sim, sim. Fiz um estudo, mais de 2 anos de estudo. Todo mundo está percebendo que há muito tempo eu venho me baseando muito na informação. Eu acredito muito na informação, Fernando. E tudo isso começa na época que eu ia para a livraria e via que não tinha nem livro de tênis no Brasil. Ou você pegava um Winning Ugly do Brad Gilbert em inglês, ou você não comprava nada. E foi aí que eu comecei. Eu acabei fazendo 3 livros, comecei a me meter dentro da internet. Até um dia que o João Rando, meu sócio hoje, falou: por que você não faz uma videoaula, um curso online, né? Os nomes às vezes confundem um pouco as pessoas que estão vendo. E eu me meti de cabeça. Estou muito feliz de poder lançar na semana que vem, na terça-feira, onde tem basicamente 133 vídeos de 3 a 7 minutos, que eu falo de técnica, Caramba. tática, estratégia mental. E eu fatio, vamos falar assim, o tênis para um cara que está começando a jogar, quanto para um moleque que gosta de jogar. Então, como eu estou falando muito sobre técnica, tática e estratégia, depois eu trago e remeto a minha história. Na hora que eu estou falando de saque, eu estou falando, eu já joguei contra o Sampras sacava assim, eu fazia isso para jogar contra ele. Então, eu tentei envolver tudo isso, além das lives que eu vou falar com a molecada, ou com as pessoas que comprarem. 8 horas por ano, né? Num ano de coisa. Eu estou muito feliz. Eu acho que vai ser uma bela de uma resposta das pessoas. Esse é meu grande objetivo, meu grande. Não era nem pós-pandemia, né? Porque isso era para ter saído logo após primeiro durante o Rio Open. Acabou atrasando. Você sabe muito bem como é coisa de televisão, como é coisa de gravação, de edição. 133 vídeos é muita coisa. 133 vídeos, você está fazendo isso há muito tempo, não foi agora. Eu gravei durante 2 semanas. Eu gravei durante 2 semanas aqui em São Paulo, no condomínio, na Boa Vista. A gente gravou das 7 da manhã às 6 da tarde, durante 2 semanas inteiras. Foi pesado, mas foi muito legal. Gratificante. Eu tenho certeza que o resultado está muito legal. Mostrei para algumas pessoas chaves, um tal de Fernando Nardini, um tal de André Kfouri, essas pessoas que você conhece, que são um pouco críticos, né? Na hora que olha o visual, assim, fala, deixa eu ver. Se eu passei no crivo do André Kfouri, meu grande parceiro, eu estou muito feliz e tenho certeza que vai ser um sucesso. E o Kfouri é chato, hein? Opa, ele é bom, né? Ele é bom, ele é um cara criterioso, né? Eu tenho certeza. E ele foi um dos primeiros caras que eu mostrei. O primeiro dos caras que eu mostrei e ele gostou muito. E pelo que você estava acompanhando aí, ATP mesmo, circuito, só 2021, né, Meligene? Dificilmente volta esse ano. Gavini, eu acho que a gente tem um lado. Por um lado, o tênis ele tem um benefício, né? Que é aberto. Eu acho que quando abrir um pouco a porta, eu não acredito nessa história que o nosso governador está falando que dia 10 vai abrir, vai começar a abrir. Eu, infelizmente, só vendo mesmo dia 10. Eu acho que a gente está subindo essa régua todos os dias, e principalmente aqui em São Paulo. Eu, infelizmente, eu sou super otimista, mas nessa eu não sou tão otimista. Eu acho que a gente vai ficar fechado mais um tempo. Só que o tênis vai ser um dos primeiros que vai poder um cara ir lá jogar tênis, eu jogo com você, um de cada lado, com um pouco de cuidado, como andar na rua, basicamente. Mas o circuito em si, por não ser como a NBA, como o futebol, o Campeonato Brasileiro, que você tem as coisas no teu próprio país, é um circuito mundial, como o surf, você não vai conseguir levar as pessoas do Brasil para os Estados Unidos, da Europa ou dos Estados Unidos para a Europa, da Ásia. Eu acho que vai demorar muito.
E a gente conhece bem a ATP, eu conheço bem a ATP, a ITF, eles são bem criteriosos, bem preocupados. Eu não acredito que façam uma entrada para tanto cara, tanto jogador e jogadora com algum tipo de risco. Não vai ter risco. Vai ser na hora que realmente isso aqui, de alguma maneira, a gente vencer a pandemia. Então, eu acho que a gente volta ano que vem. Vai ter campeonato, vai ter... Já sei que a Confederação Brasileira de Tênis está tentando, já pensando em fazer campeonatos quando voltar. Isso vai ter. Isso, eu acho que as federações vão ter que se molhar e se Dentro do Brasil, né? dentro do Brasil e fazer um circuito para segurar esse tenista, principalmente do lado da grana, que todo mundo acha que atleta é rico, né? E vocês sabem muito bem, entrevistam deles todos os dias. Você sabe que atleta, tirando um ou outro, a maioria não é rico e tem problema. Então, vai precisar um mutirão aí, uma força-tarefa muito grande para ajudar essa galera, senão a gente vai acabar com tênis, com esporte, nem no tênis, né? Com esporte no Brasil. Porque como é que volta o circuito mundial se a gente não sabe nem como é que a gente vai poder viajar, quando é que a gente vai poder ir para um outro país sem ter que passar por uma quarentena, se o outro país vai aceitar as pessoas que vêm de outro lugar. Enfim, e tem outra preocupação, né? Você colocando o dólar a 6, próximo de 6, como estamos chegando, não sei até onde vai chegar, né? Cada escândalo, cada problema, o Moro entra, o Moro sai, vai que o Paulo Guedes entra, sai, e muito não politizando, porque você já viu que eu não entro no lado da política, mas cada vez que isso acontece e bota um dólar a 6, você imagina como você destrói a cadeia esportiva brasileira, né? Exato. Porque o esporte é fora do Brasil. Tirando um futebol que o próprio clube vai lá e contrata e vai e leva, ou um judô que, de repente, a federação pode levar, os esportes individuais, a vela, o surf, que é onde o cara tem que depois ir lá e botar, só os caras tops, né? No caso do tênis, o Bruno, o Marcelo, o Rogerinho, o Thiago Monteiro, é que vão conseguir viver. O resto da galera, com dólar a 6, não consegue nem comprar passagem. Consegue nem viajar, né? Não consegue fazer nada. Enfim, vamos falar de tênis, vamos falar de coisa boa, vamos falar da carreira do Meligeni. Bora. Eu lembro, a primeira imagem que eu me lembro de você é aquela participação em Roland Garros de 93, que você chega nas oitavas de final, sua primeira participação, não tinha nem Guga ainda, não tinha nada, era só um magrelinho, cabeludinho, que estava se intrometendo entre os grandes lá. Qual que é a tua lembrança daquele torneio, Meligeni? Nossa, minha lembrança, a maior lembrança, as pessoas podem imaginar, oitavas de final, perdeu do Bruguera, ganhou 3 jogos na chave, passou o quali. Não, a primeira lembrança e mais importante lembrança é onde a gente aprende, e eu sou sempre muito grato às pessoas que me ajudam, às pessoas que estiveram do meu lado. Eu treinava com o Marcelo Meyer, o Marcelão, e eu lembro que eu vinha de jogar uns campeonatos legais, eu estava 160 do mundo, 170. E na semana para se inscrever, você podia se inscrever no quali de Roland Garros, que você não ganha ponto, não ganhava, basicamente, na época não ganhava dinheiro na quali, hoje ganha, mas na época não. Ou eu tinha chance com ranking 160, jogar um Challenger de 50 mil, onde eu ia ser cabeça 1, 2, no máximo 3. Na Itália, na Alemanha, nem lembro onde. E eu lembro que eu pego o telefone e ligo pro Marcelão, dando aquela, Marcelão, eu tive pensando aqui, né, molecão, né, tive pensando aqui de jogar o quali de Roland Garros para jogar, porque, se eu ganho 2 jogos, eu saio de 160, vou para 140, não sei lá. Ele não me deixou nem parar no meio da fala, já aquela coisa do telefone indo um pouco mais longe, me xingando de todos os nomes, né, de medroso para não falar a palavra aqui, não sei, e falando, eu não quero nem saber, você vai jogar o quali. Tá bom, vou jogar o quali, me inscrevi no quali, passei o quali, ganhei a primeira rodada de um convidado francês, o Simian, e na segunda rodada eu pegaria o Lendl, né? A segunda rodada era o cabeça de chave, 3-4, que era o Lendl na época, e ele perdeu para um francês, Stéphane Huet, foi a maior zebra, uma da história de Roland Garros. Mas o moleque jogava muito tênis. E aí eu ganho desse moleque na segunda rodada, aí é onde entra... O cara que ganhou do Lendl, né? Porque aí entra, eu me jogo na bola, não sei o quê, e aí aparece começam a fazer uma alusão de Meligenier, né? Meligeni, o Petit Genie, né? Os caras começam a fazer uma brincadeira, porque eu me jogava na bola, eu era irreverente, não sei o quê.
Aí acabo ganhando a terceira rodada do Patrick Kuhnen, um alemão, que eu estava perdendo 2-0. Acabo ganhando 8-6 no quinto. E aí perco por Bruguera, que é campeão do campeonato naquele ano. Aí era outro nível de tênis, né? A gente estava falando de outro. Até ali estava bom chegar. Ali o cara chega para você e fala, beleza, espera um pouquinho mais, que de repente, daqui a uns anos, você chega mais para frente. Agora não. Então, Dá uma seguradinha, né? E muito legal, né? Quem estava vendo os jogos naquele ano? Quem eram os moleques que jogavam juvenil Roland Garros naquele ano? Márcio Carson e Gustavo Kirten. Né? Sensacional. Então, o Guga era o cara que pediu ingresso pra gente para ver meus jogos. Então, é uma coisa muito interessante, né? Você roda, a vida roda, as coisas acontecem e a molecada, querendo ou não, aprende um pouco com você. Você depois Claro que aprende um monte com o Guga, né? Aprendi demais com ele, convivendo com ele, mas tive a oportunidade de um dia ser espelho para ele. Depois ele virou meu espelho, mas... Com certeza você era inspiração. Ele falou, eu quero um dia ser igual o Meligeni para poder jogar aí um torneio de Roland Garros. Certeza absoluta. Não tem dúvida. Muito legal. Ele já deve ter falado isso algumas vezes. Sim, sim, sim. A gente conviveu muito. Eu sempre falo que eu tenho uma sorte absurda de, tirando a família e o Larry, eu sou o cara que poderia escrever um livro, acabar com ele, obviamente, né? Nos podres, ele pode acabar com os meus também, né? Acabar com nossos casamentos, com tudo. Mas eu convivi dentro do quarto com o Guga desde o momento que ele não era o Guga conhecido de todo mundo, até 2 anos depois de ser número 1 do mundo e conviver e jogar dupla junto e trocar ideias sobre namorada, sobre medo, sobre família. A gente convivia, deixava nossos treinadores de fora, botava o Larry e o Pardal junto e a gente dormia sempre nos quartos para a gente dar risada. Começo de computador. Lembro, em Memphis, ele tendo que jogar com Agassi no dia seguinte e a gente no computador vendo carnaval no computador, né? E aquela coisa de mudança de horário. E ele falava, pô, se o Larry tivesse aqui, ele me mandaria dormir. Eu vou falar para ele que eu vou dormir e vou ficar vendo o carnaval até altas horas, né? Tem coisas muito legais, né? Que a gente conviveu na época de moleque. E antes de falar mais especificamente da época do Guga, eu me lembro muito de você também, eu falei desse de 93, porque eu comecei a trabalhar como jornalista em 97, né? Em 96 eu entrei na faculdade. E a Olimpíada que eu mais assisti na vida foi os Jogos Olímpicos de Atlanta, porque caiu nas férias da faculdade e eu vi inteirinho, de cabo a rabo, era no mesmo fuso horário nosso aqui, então dava para ver tudo muito bem. E você foi muito longe, chegou muito pertinho de uma medalha. Muito louco, né? Porque eu era um cara que não jogava tão bem na quadra rápida. Só que com toda aquela história que todo mundo já sabe, aquela história da briga do Kobe, do Nussmann, toda essa história, quando eu chego na Olimpíada, e ainda tinha uma coisa muito louca, era um ano que o Muster, que era o número 1 do mundo na época, deu uma declaração muito ruim, que é típica, que é aquela declaração que as pessoas te olham torto, né? E ele falava, jogou Olimpíada, não tem dinheiro, não tem ponto, o que eu vou fazer lá? Não vou jogar, não vale nada. O que vale mesmo é o campeonato de não sei o quê. Vale menos que Kitzbühel, ele falou. Uma coisa assim. E ele deu uma desnopada na Olimpíada. Então, todos os tenistas que iam, aí imagina, né? Eu não era uma pessoa conhecida no esporte brasileiro. Conhecia o Xuxa um pouco, o Gustavo Borges um pouco, turma do vôlei nem tanto. Então, você chega lá na Olimpíada, o cara olha e fala assim, o babaca do tênis. Né? É óbvio, é normal, a gente faz parte, né? Se você dá uma declaração e vai numa redação no dia seguinte, você vai ser olhado torto, é normal. Sim, isso. E eu até entendi isso. Olha os caras que não dão bola para a Olimpíada, né? Eles acharam que, veio riquinho, porque é um esporte rico, né? Se você comparar com handball, com polo aquático, esportes que não tem tanta grana de dia a dia, a galera olhava meio torto, assim, e numa boa, e não torto de babaca, torto de falar, se vocês não querem estar aqui, por que vocês estão? Né? Como às vezes a gente olha pro futebol na Olimpíada, e eu olho mesmo, não tenho vergonha nenhuma de falar. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, só que aí, você vai começando a conhecer, você conhece um ou outro, os caras te apresentam, os caras percebem que você não é marra nessa história, e eu fui ganhando o pescoço sólido na primeira rodada, que era um italiano difícil.
Na segunda rodada eu pego o Albert Costa, que é um espanhol duríssimo, né, meu? O cara fez final de... Ganhou Grand Slam, sei lá, foi top 5. Ah, beleza, segunda rodada tá bom pra mim, né? Aí eu vou lá e ganho do cara. Então, enquanto você volta pra vila, todo mundo e aí? Pensando, perdeu? Né? Aí você vai, não, ganhei. Pô, ganhou do Costa? Pô, legal. E amanhã? Ah, amanhã é o Filipussis. Ah, amanhã é Esse tchau, foi né? bom jogar. Foi jogado. Esse era um cavalo sacando, né? Não, não tinha chance nenhuma de ganhar do cara. Tipo, eu na quadra rápida ganhar do Filipussis. Eu lembro que eu volto para a Vila Olímpica e encontro um tenista uruguaio, que é amigo, Marcelo Filippini. E aí eu passo por ele e ele fala, aí, como foi? E eu falo, ganhei. Ele fala, vale, quantos games hiciste? Né? Quantos games você fez? Né? Eu falei, cara, eu ganhei. Ele falou, vai, Fernando. Eu já sei que você é brincalhão. Quantos games você fez? Eu falei, ganhei. Aí o cara, tá bem, tchau. Pô, o cara vai embora. Tipo, só depois ele volta e fala, cara, você ganhou. Como? Eu falei, não sei, velho. Não sei, ganhei. Valeu, tá valendo. Muito show, assim. E passei perto da medalha, né? Naquela época, era a única edição que tinha terceiro e quarto. E confidenciando. Quando eu entrei, quando eu comecei a chegar mais perto, eu não sabia se tinha terceiro e quarto. Então, quando eu vou para o jogo contra o Filipussis, eu vou para chegar para o jogo da medalha. E o cara me fala, as pessoas me falam, não. Se você ganhar do Filipussis, ainda tem que ganhar o do Paes, do Bruguera e toda essa história. Então, eu ganho, perco do Bruguera e depois acabo perdendo para o Leander Paes. E o Leander Paes estava jogando até outro dia, né? Leander Paes jogou até mais de 40 anos, ele tá jogando. Que as pessoas olham pro Leander Paes só como duplista, né? Mas o Leander foi 60, 50 do mundo, 70 do mundo, jogou muito bem também. Tinha um jogo chato pra caramba, olhava pra caramba. E era um jogo muito importante para a história da Índia, né? Que acho que nunca tinha ganho uma medalha. Nunca tinha ganho uma medalha. Assim, né? Nunca tinha ganho uma medalha. É duro. Foi duro engolir essa derrota por vários motivos, com várias histórias, mas faz parte, Fernando. O esporte, a vida é de vitória e derrota. A gente mais perde. Quando você percebe que você mais perde do que ganha em tudo na vida, eu acho que você não fica derrotista, porque eu nunca fui, mas você começa a entender que por isso que eu combato tanto quando o cara fala que o vice-campeão, quando deu esse problema agora das minhas declarações contra o Sport TV, que as pessoas interpretaram tão mal, algumas pessoas interpretaram mal. Cara, eu não tenho problema da pessoa me criticar e achar que eu fui um coitado no tênis, porque eu sei quem eu fui. Isso, para mim, não muda nada, né? Mas eu vim para o mundo para combater. Eu vim ao mundo para fazer pensar. Eu tenho certeza disso. Meu pai era assim, eu sou assim, minha mãe é assim. Então, quando eu falo uma coisa dessa, eu quero mostrar para a pessoa que ela não pode desmerecer um Rubinho Barrichello, como falam, porque o cara veio 3 vezes vice-campeão mundial. O Massa, por uma curva, por um azar do mundo, ele não foi campeão mundial. E as pessoas desmerecem muitas vezes. Ninguém sabe o difícil que é ser atleta. Vocês sabem, vocês entrevistam essa galera todo dia. Eu vejo as lives. Muitas vezes tem pessoas que eu nem conheço e eu sou do esporte. E me dói falar, cara, olha, essa pessoa é do salto em altura e eu não conhecia, salto em distância, ou handball. Cara, eu adoro esporte. Eu vejo todos os esportes quando tá na televisão. Mas muita gente você acaba não conhecendo por falta de espaço. É o que a gente está buscando tentar mudar um pouquinho. Aí, a gente falou dessa Olimpíada de 96, e aí no ano seguinte, começa de verdade a Era Guga, né? Para a maioria, 97. Foi a grande surpresa, como é que aquele moleque de cabelo engraçado, todo colorido, foi lá, ganhou o torneio de Roland Garros. Só que eu imagino que para você não foi tanta surpresa, porque naquela altura, dos seus 7 títulos de duplas, você já tinha ganho 4 com ele. Você já sabia que o moleque tinha qualidade. Eu acho assim, o primeiro título de dupla, o Guga aparece para mim muito, muito claro no ano anterior, 96, a gente joga em Santiago e a gente ganha dupla. Na verdade, eu podia ter jogado com outros caras e o Pardal, meu treinador, o Ascioli, fala, o Guga tá livre. E ele é molecão,
ele tá sem muita grana, tá começando, papá, joga muito bem, não sei quanto. Eu já tinha visto ele jogar, vai jogar com ele. Eu falei, vambora. E a gente joga e a gente ganha o torneio. Na semana seguinte, a gente vai jogar um Challenger em Campinas, um campeonato menor em Campinas. Eu ganho a primeira rodada, ganho a segunda rodada, ele também, a gente cai nas quartas de final. E eu perco para ele. E quando eu entro no vestiário de perder para ele, era no tênis, no esporte, não tem coisa mais devastadora pra gente do que perder para um cara do teu país e mais jovem. Isso pra gente é porque você tá dando lugar pro cara, né? Eu era número 1 do Brasil e eu tô mostrando pro cara que o cara tá me pegando. Então, também é um sinal de alerta e falar, opa, trabalha aí, brother, treina mais porque esse cara vai passar por cima. E quando eu chego no vestiário e converso com o Ascioli e ele fala, cara, esse vai dar trabalho. Você não perdeu porque você foi mal, porque você tremeu. Perdeu para qualquer um. Perdeu para qualquer um. Você perdeu porque o moleque é bom. Ah, tá bom, isso aqui. No ano seguinte, a gente joga um brasileiro em aqueles campeonatos brasileiros no Harmonia. Eu ganho dele 7-6 no terceiro. A gente começa a conviver muito. E a gente já viu que no dia seguinte do coisa, eu jogo contra ele em Estoril, na primeira rodada no ATP, e ele ganha de mim de novo. E naquele dia, eu conversando com o Pardal, eu falei, cara, esse moleque pode dar muito trabalho. Ele saca muito bem, ele tem uma baita esquerda, a gente nunca imaginou que era tão boa, uma direita muito sólida, e ele não respeita. Ele vai pro 30-40 e ele não tá nem aí para a hora de Brasília. Ele vai e mete a mão. Isso é uma característica. Quando ele chega em Roland Garros, que ele vem tropeçando na Europa, ele vem jogando bem. É 60 e 70 do mundo. Aí ele ganha 1, 2, 3. Quando eu vejo esse jogo contra o Munster, nas oitavas de final, que eu estava com o Raí sentado na quadra 1, e eu vejo ele ganhar do Raí, do Munster, 6-3 no quinto, falei, ih, cara, não abre a porta para esse leão aí, porque a jaula vai ficar pequena. E ele pega Kafelnikov depois, passa por cima, ganha duro, mas você já percebe que... E ele chega numa final dando risada. Né? Então, são esses fenômenos que você vê e fala, cara, são diferenciados e incríveis. E é muito legal você poder contar a história. Eu tenho o maior prazer. Por isso que eu dou risada quando um cara fala, pô, você tá criticando que um canal tá botando o Guga? Eu falei, não. Só que o tênis não é só o Guga. O tênis é o Matar, é o Jaime, é o Sareta, Cássio Mota, Kirmair, Ricardinho, Thomas Koch, Thomas Bellucci, tem um monte, Bruno Soares, Marcelo Melo, André Sá, tantas pessoas legais. Ó, Meligeni, o Paulo Chacon, do Olimpíada Todo Dia, estava perguntando se já ganhou o Guga. Você já tinha respondido, né, que ganhou. Sim. Mas o Mike Almeida pergunta qual o placar head-to-head dos confrontos entre Guga e Meligeni. Com o Guga eu perdi em Monte Carlo, eu perdi em Stuttgart, eu perdi na cidade em Acapulco, que eu acabei me retirando do jogo. Perdi em Campinas. Eu acho que é 4 ou 5-0. Eu não conto. E aí é uma maneira minha, esse brasileiro, porque não é um torneio ATP. Não é um torneio, acabou, ganhei. Aí, beleza. Aí no bar, a gente tomando uma cerveja, a gente quer falar que um dia eu ganhei do Google. Tá bom, eu ganhei. Óbvio que eu ganhei. Mas dentro do circuito, onde o bicho pega mesmo, onde a coisa valeria, que a gente ia ter essa oportunidade em Roland Garros semifinal, né? Ele acabou perdendo o Medvedev também. Eram 4 ou 5 jogos. Eu lembro que eram 4 ou 5, eu não lembro exatamente. Legal. Você lembrou aí exatamente desse 99, né? Medvedev, de Roland Garros. Mas antes de chegar em Roland Garros, você ganhou a ATP de Praga em 98, ganhando do Kafelnikov na final. E entrou em 99 voando, melhor ano da tua carreira, chegou a ser 25 do mundo. E acho que, eu vou até abrir a pergunta que foi feita aqui, porque eu tenho certeza que vai ser essa a resposta. E é do Paulo também a pergunta, vou botar aqui. Qual o melhor jogo da carreira do Meligeni? Eu aposto que você vai dizer que foi esse contra o Sampras. Tô certo ou tô errado? Não há dúvida a respeito de tênis, né? As pessoas se confundem um pouco, né, Fernando? As pessoas se confundem um pouco sobre emoção,
sobre importância ou sobre o melhor jogo. Você ganhar do Sampras naquele momento da minha carreira, em 1999, ele estava número 2 do mundo na época, é ganhar do Federer ou do Nadal no auge. Né? Exato. É um cara que, quando eu entrei no tênis, e ele sempre foi número 1, número 2 do mundo. Então, para mim, ganhar, na hora que você decide, como você decidir ser jornalista, e você poder fazer entrevistas com os caras mais incríveis do mundo, estar nas melhores televisões ou jornais, seja o que você gostar. Então, para mim, esse é o jogo, né? Um jogo onde eu jogo um tênis absurdamente técnico e tático, absurdamente 6-3-6-1. importantíssimo. 6-3-6-1. E aí você se fala, cara, eu fui perfeito, eu consegui colocar ele dentro de uma teia de aranha, né? Eu falo sobre isso no meu curso, eu conto uma história sobre isso, e até chama teia de aranha, né? Você coloca um jogador dentro dessa teia de aranha, ele não consegue sair, e ele começa a parecer que ele é ruim. Tanto que, às vezes eu conto essa história, que quando eu conheci a Carol, minha esposa, ela um dia me pede para ver um jogo, porque ela não é do tênis, ela é do teatro, ela é da televisão, ela é atriz, né? Ela é de cinema, ela é outra coisa. E eu mostro o começo do jogo do Sampras. E o Sampras, eu jogando na esquerda dele, ele errando, ele se confundindo nas jogadas, e eu jogando estrategicamente certo. E uma hora ela olha para mim e fala assim, nossa, como ele tá jogando mal, né? Tipo, você tá ganhando porque ele tá horrível hoje, né? E eu dou risada interna. É assim. Até você, mas acho que é o jogo mais importante, mais incrível da minha carreira, mas muito legal. Eu falo isso direto, Fernando. Eu tive a oportunidade de ganhar de muito cara bom. Isso para mim, por isso que quando o cara vem falar uma besteira para mim, é muito difícil você me machucar. Porque, pô, você ganhar de Wilander, você ganhar de Kafelnikov, você ganhar de Roddick, você ganhar do Magnus Norman, você ganhar de tanto cara top 10, 9 caras, 10 caras que foram top 10. Cara, Kafelnikov 2 vezes. Então, é muito legal. Thomas Johansson. Então, não sei qual é o melhor jogo da minha vida tecnicamente, aquele jogo que eu joguei melhor tênis, mas eu acho que é o do Sampras. Agora, o que é importante dizer, porque tem muita gente mais nova que às vezes não conhece tanto o Pete Sampras. O Pete Sampras era disparado, na opinião de todos, o maior tenista da história. Mas era disparado. Ninguém imaginava que alguém pudesse superar o Sampras. Até que surgiu esse trio, né, o Meligeni? O que acontece que na visão, aí é um debate que a gente poderia passar uma live inteira debatendo. O problema é que, para você ver quem é o maior de todos os tempos, você tem que ter resultados, que isso é um lado muito jornalístico. Quantos grandes slams ele tem, quantas semanas como número 1. E depois você tem um lado tenístico também, que é a geração que ele esteve. Né? Qual é a geração do Federer, Nadal e Djokovic contra a geração do Sampras, Agassi e Boris Becker? Na minha humilde opinião, e durante um tempo eu falava que o Sampras tinha sido mais do que o Federer, até ele quebrar realmente todos os recordes, sair de 14 para 20 grandes slams, não dá para discutir. E velho, né? Depois de velho ainda continua. Enquanto estava próximo, vamos colocar os 3 juntos, com a mesma quantidade de semanas. Tira o lado técnico, que eu gosto mais, bonito, joga. Não, isso não vai entrar. O Federer é muito mais bonito como ele joga. Aí você tem que ir para o calendário. Quem são os caras que ele estava jogando? Eu acho o circuito daquela época muito mais duro do circuito de hoje. O top 10, o top 20. Com todo o respeito da palavra, você tem que tomar muito cuidado, né? Na hora que você fala de pessoas. Mas na hora que você bota um Cilic, você vai lá e bota um cara no nível dele, no ranking dele naquela época. Aí você pode botar até o Michael Chang, o Stefan Edberg. Aí você fala, peraí. Na época do Sampras, você está falando de Edberg, Becker, Muster, Agassi, Michael Chang. Cara, é muita gente muito boa. Aí você fala, mas o top 10 é o Goffin, o próprio Del Potro, que eu admiro muitíssimo, mas não entra num nível, para mim, humilde opinião, de um Edberg. Né? E aí você vai entrar nessa briga que
Óbvio. A pessoa nem viu ele jogarem, como que ele vai discutir, entendeu? Então é muito difícil querer falar de Pelé, Garrincha, ou seja, quem for. Até o próprio Lendl, né? Foi contemporâneo em determinado momento com o Sampras. E o Lendl era o que, antes do Sampras, o que a gente achava também que ia ser insubstituível, né? Que era o maior de todos. É isso. É tanto cara que você vai botar, tanto cara que você bota aí, que na minha época eu vi jogar até o final do Connors, a gente viu. O Connors jogou o US Open contra o Jaime Sims. Eu vi esse jogo na quadra central do US Open. Absurdo que jogava ainda, com 40 anos de idade, o Connors. Né? Até ganhou do Jaiminho, fez semi, eu acho, ou quartos naquele ano. Absurdo. O que impressiona desse trio é a longevidade, né? O quanto tempo que eles estão entre os melhores e ninguém chega perto. Mas eu concordo. Esse é outro debate legal, né? Eu acho que esse trio é melhor do que qualquer trio que houve. Né? Você fala, Sampras, Agassi e bota mais um. Eu acho que esse trio, e ainda se botar o quarteto enquanto o Murray estava jogando bem, né, que estava sem lesão, esse Big Four aí, eu acho que bate qualquer um. Bota aí, né? Então, é duro, né? Aí você vai, Borg, McEnroe, Nadal e Federer. Meu Deus, que difícil, né? Eu imagino um filme daqui a 20 anos, espero estar vivo, quando fizeram um filme daqui, como fizeram Borg e McEnroe, quando fizeram um filme absurdo em Hollywood. Conta a história dos três. Dos três, ou só do Federer e do Nadal. Impressionante. Agora, o grande lance do tenista é disputar o torneio de Grand Slam, é chegar perto da conquista do Grand Slam. E a gente estava falando exatamente do ano de 99, foi quando você passou pertinho disso, né? Você até falou aí que esperava ter jogado contra o Guga, a semifinal de 99, só que o Guga cai para o Medvedev e o Medvedev vai e ganha de você também. Mas naquela altura, naquele campeonato, você ganhou do Rafter, ganhou do Correttia, eu até anotei aqui, do Mantilha. Foi uma campanha incrível. Você achou que aquele era seu ano? O campeonato ia rolando e eu em nenhum momento me via na história de eu vou ganhar Roland Garros, porque eu acho que a gente tem que ser humilde. E isso é uma coisa que eu sempre fui bem tranquilo. Quando eu chego nas oitavas de final e pego o Mantilha, eu olho para frente e para pensar em ser campeão de Roland Garros, eu tinha ganhado do Correttia, do Guga e do Agassi. Tem que ser muito bobo, né, para achar que você vai ganhar, né? Para não falar trouxa, né? Não. Aí quando eu ganho do Correttia, eu olho e falo, tenho que ganhar ainda do Guga e do Agassi. O Guga que já ganhou o Roland Garros, o Agassi que é o único grande slam que falta, tem a mesma chance. Quando o Guga perde, você não tem tempo nem de digerir. Você vai, porque ele perdeu, eu entrei na quadra a seguir, né? Quando no dia seguinte, quando eu tenho o Medvedev na frente, eu ainda tenho o Agassi pela frente, numa eventual final. Então, o que é muito louco é que você vai se envolvendo. O esporte ele é muito assim. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, atleta, né, no meu caso, tenista que pensa muito, joga mal. Tenista que pensa pouco também joga mal. Você tem que pensar no que você tem que pensar. No próximo ponto, a hora na do próxima jogo. bola. Se você começar a pensar que, Medvedev, se eu ganhar, vou pegar o Agassi, você perdeu. Pum, 6-1. Então é um pouco isso que eu vivi em Roland Garros. Hoje, quando eu paro para pensar, quando eu vejo o jogo, né, consegui comprar os jogos e tem os jogos aí do Medvedev, tem esses jogos aí, eu tenho minhas análises. Hoje, se eu fosse comentarista, eu falo, nossa senhora, eu ia meter a borracha em mim, né? Falando, nossa, como perde o primeiro set 4-0 acima, burro pra caramba. Mas tudo bem, faz parte, né? O que você acha? Tem alguma coisa que você, analisando, você fala assim, se eu tivesse feito diferente, eu tinha ganho o jogo? Putz, Fernando, você sabe que eu vi o jogo, eu comentei isso numa live na semana passada para um treinador. Foi a primeira vez que eu falei isso. Foi a primeira e eu acho que única vez que... E aí você vai entender depois, não só pela palavra, que a soberba me venceu dentro de uma quadra de tênis. Aí você fala, mas você nunca foi soberbo? Não, todo mundo já foi soberbo na vida. Mas soberbo achando que eu não perdia, eu nunca sou. Porque eu era um cara limitado, né? Eu sempre fui um cara extremamente limitado tecnicamente. E
4-0, olhando o jogo hoje, quando eu começo a ver, eu não baixei, eu não puxei o freio de mão. Eu sempre joguei tênis profissional temendo o pior. Porque o que acontece? Eu era estratégico, eu era físico. Eu era um cara que sabia exatamente o que o cara estava pensando, mas eu não era um cara que passava por cima como o Federer passa por cima. Eu ganhava por pontos do cara. Eu não conseguia dar nocaute no cara. Eu sabia que eu entrava para... quantos rounds tem? Tem 10, tem 12, tem 15, tem 27. Eu vou ganhar no 27º. Eu não vou ganhar no terceiro por uma porrada. Só se ele tropeçar e quebrar o nariz dele. Senão eu não ganho. E nesse jogo, eu faço 4-0. E aí, assistindo o jogo, eu entrando, dando esquerda na paralela, achando, comigo, eu tô jogando pra caramba, jogando aí. E em nenhum momento eu segurei. Porque a minha confiança era tanta, que esse é o lado ruim, né? Você ganha do Correia, do Rafa, do Mantilha, do Elanaui. Cara, que venha Deus pra ganhar, eu ganho dele também. Pode vir. E nessa Passar hora por cima. Eu não parei. Falei, cara, calma, volta, ô soberbo. Volta aí que você é o Fernando Meligeni. Calma, ganha por pontos. Se eu tivesse feito isso, eu ganhava do Medvedev. Não fiz. Perdi. E ele tem um mérito absurdo, porque ele mudou a maneira de jogar também, todas essas coisas. E aquele ano você chegou a 25 do mundo, que foi sua melhor posição, né, Meligeni? Que é um baita de um resultado. São 10 anos vivendo entre os 100 do mundo. E Sim. até eu sou amigo eu jogo bola, na verdade, com o padrinho do Thiago Wilde, né? E a gente fala dele há muito tempo que a gente fala do Wilde e tal, e ele fala assim, ó, o cara só consegue viver de tênis se ele conseguir se manter entre os 100 do mundo. E é difícil pra caramba ficar entre os 100 do mundo. E você fez isso por 10 anos, né? Eu acho que isso é um outro mérito, né? Quando a gente falava lá atrás e quando você pega a carreira, muitas vezes o público em geral quer olhar quantos títulos você ganhou, né? Quantas semanas você fez isso e aquilo. Na hora que eu olho minha carreira, os caras que eu ganhei e o tempo que eu fiquei lá metido, né? Num tênis duríssimo, com caras incríveis e caras muito competitivos. Os espanhóis, tinham 15 espanhóis entre os 100 do mundo. Argentino tinha 10 argentinos, 12 argentinos de 100 do mundo, todos eram duríssimos. Zabaleta, Casuso, nossa, o Baldian, Coria, Canhas, caras duríssimos, que ganhava de Federer toda semana, ganhava... e eu consegui me manter ali, né? Então isso prova uma carreira muito legal, mas principalmente porque eu era um cara muito concentrado, né? Coisa que hoje é um grande problema. Essa molecada, quando você fala do Thiago, do meu sobrinho, do Orlandinho, de tanto menino aí novo, o grande perigo que eles correm é essa soberba que eu contei agora, por jogar bem um jogo, um campeonato, achar que isso acontece, isso é no automático. Esporte não é no automático. Eu vi aí tá o André Brasilis aí, tem um monte de atleta que aparece aqui nas lives. O cara sabe que tem que estar todo dia lá dando 120%, senão o cara do lado, né? Essa pandemia tem um monte de cara não conseguindo treinar e tem cara escondido treinando. Quando voltar, a gente vai ver essa diferença. Não adianta, sabe? O resultado é igual ao trabalho. Não tem outra coisa, né? Então, vamos ver o que... Eu fico feliz de ter tido uma carreira desse tamanho hoje, poder falar com você e ser tão requisitado para falar a respeito de uma coisa que aconteceu, né, em 99, né, meu? Há muito tempo. E as pessoas ainda, 2003, a gente tá falando 99 é século passado. 99 é século passado. Não, eu parei de jogar mais de 20 anos, quase 20 anos, né? É muito louco isso. E as pessoas ainda lembram como se fosse ontem. A gente deixa ali a caixinha para as pessoas mandarem perguntas, né? Antes da entrevista. E o Matheus Wack mandou uma pergunta. Na verdade, pediu para você contar um episódio engraçado. Você sempre gostou muito de jogar Copa Davis, né, Meligeni? Aquela coisa de vestir a camisa do Brasil e tal, de jogar em equipe. E ele fala para você lembrar do seguinte episódio. Quando o Brasil estava jogando contra a Argentina e o Coria falava um monte de coisa para você, achando que você não ia entender. Não, mas não foi na Copa Davis. Ele não foi numa Copa Davis. Ele se engana, mas não foi numa Copa Davis. Infelizmente, peraí. Felizmente, eu nunca joguei contra a Argentina na Copa Davis. Que eu não sei o que ia acontecer. Era a pior situação do planeta para mim. Porque se eu ganhasse,
era o mínimo que eu podia fazer. E se eu perdesse, eu ia ser eu ia ser jogado para fora do Brasil, né? Entregou o jogo para a Argentina, vai saber o que ia acontecer, né? Eu torcia internamente, não tenho vergonha nenhuma de dizer, para a gente não Para cair. isso não acontecer. Para não cair contra a Argentina. Primeiro que era um timaço, né? A Argentina estava falando da Baldian, Coria, pô, se tinha o Luiz Lobo, Orsenic na dupla, era duríssimo. A gente tinha um baita time, mas eles também tinham. Ia ser uma porradaria. O Coria, essa história que ele está falando, foi num ATP de Buenos Aires. E eu, toda vez que eu jogava no ATP de Buenos Aires, eles me cutucavam, né? De vendido. Eles usavam as cantingas lá de futebol, né? Usando palavrões. Então, toda hora que acabava o ponto, eu falava, sou o Nicolas. Aí ia, né? E cantava, eu olhava e fazia, brincava, vendido, né? Mas era uma brincadeira, me doía muito mais aqui no Brasil, quando o cara não aceitava a minha nacionalidade, do que o argentino ficar bravo por eu ter mudado. Por ter família argentina e saber como é o argentino patriota, para eles é uma ofensa uma pessoa sair da Argentina e virar brasileiro, né? Tipo, isso para eles é inconcebível. Tem um episódio maravilhoso, a primeira vez que eu vou com minha esposa para a Argentina, né? A gente vai de passeio e eu com meu passaporte brasileiro, né? E mostro meu passaporte brasileiro e lá tá no brasileiro, tá. País de nascimento, Argentina, Buenos Aires, Argentina, né? Aí eu dou meu passaporte e a minha esposa dá a identidade dela. Ele olha ela, né? E olha bem e começa a folhear. E olha, e vai, e volta, e vai, e volta. E olha para minha cara e fala assim, argentino? E eu olho pro cara e falo, não, brasileiro. Né? E em castelhano perfeito, né? E ele fala, não, acá dice argentino. Aí eu falo, mostro o passaporte e falo, passaporte brasileiro. E aí ele olha para mim e fala assim, deixa eu te falar uma coisa. Quem nasce na Argentina jamais deixará de ser argentino. Boa tarde. Não, sim, senhor. E vou embora. Polícia Federal, você não briga, né? Não, sim, senhor. Vou embora. Vai que esse cara não me deixa entrar no país. Muito bom, tipo, isso é muito legal do argentino, né? A coisa do patriotismo, né? Mas quando eu jogava contra o argentino, na Argentina, joguei com o Caleri um ano também, foi um perrengue. Infelizmente, eu não conseguia ganhar dos argentinos lá, eles me infernizavam. Infelizmente, eu acabei perdendo mais do que ganhando. Bom, Meligeni, faltam 8 minutos pro Instagram expulsar a gente, né? As lives só podem ter 1 hora. E a gente não chegou ainda a falar de 2003 e não pode deixar não pode faltar esse assunto, porque se você falou que o jogo melhor de tênis teu é aquele contra o Sampras, e não tenho dúvida disso, porque ninguém ganha do Sampras de 6-3, 6-1 sem ter jogado muito, mas a vitória contra o Marcelo Rios, que você tinha 5-0 contra, né? 5 vitórias do Marcelo Rios, você nunca tinha ganho do cara, chegou na final, você já tinha anunciado que seria a sua aposentadoria, era teu último jogo, tinha 32 anos, né? Olhando o pessoal jogando tênis hoje, se aposentou jovem, e foi um jogo espetacular, 7-5 para um lado, e 2-7-6 no tie-break para você depois, e aquela medalha de ouro inesquecível, um negócio absurdo de arrepiar quem assistiu, um negócio impressionante lá em Santo Domingo. Queria que você falasse sobre isso. É um desfecho maravilhoso da minha carreira. Nunca imaginei parar de jogar tênis assim. Eu já estava cansado de jogar. Eu já me sentia esgotado do circuito e do dia a dia. Eu sempre fui um cara que joguei pelo coração, pelo amor a fazer as coisas. Tudo que eu faço, se eu estou conversando com você aqui, é porque eu gosto do lugar. Se não, eu falo não mesmo, não tem problema. Pode ficar triste. Eu acho que faz parte as pessoas se posicionarem. Então, se eu estou aqui com vocês, é porque eu gosto do espaço que vocês fazem. Se eu não gostasse, abraço, obrigado pelo convite, mas não vou fazer. Né? E quando eu entro para jogar o Pan-Americano, realmente o circuito já tinha me vencido. Eu queria viver outras coisas na vida. Eu queria casar, ter filhos. Né? Pode parecer estranho para as pessoas, mas eu queria ter uma família, eu queria ficar em casa, mas era isso que eu queria. E quando começo a jogar,
e chego na final contra o Marcelo, que eram os dois caras que, teoricamente, teriam que chegar na final, mesmo eu balançando nas quartas de final contra o americano, foi duro contra o Morrison, eu chego lá com uma bagagem. A gente falou desses dois jogos, a semifinal de Roland Garros e a semifinal de Olimpíada. Os dois é uma sensação muito louca, né? Eu, como atleta, eu senti que eu falhei as duas vezes, né? E eu queria ter uma outra oportunidade de não falhar. E eu acho que eu me alimentei muito disso. As pessoas me perguntam de onde veio toda aquela garra, apenas de não querer falhar de novo. Ser medalha de prata, como eu mesmo disse, é maravilhoso. Só que você quer ganhar. Se você entrar na quadra, você quer fazer a melhor entrevista, você quer fazer o melhor jogo, você quer ser campeão. E toda hora que o jogo mudava para o lado dele, eu lembrava do Medvedev, eu lembrava do Bruguera, do Pais, que eu passei muito perto de ganhar a medalha que eu queria. E isso me alimentou, né? E aí, óbvio, o jogo dramático, o jogo Dia dos Pais, toda aquela história, que naquele momento você não pensa, eu não vou ser mentiroso para vocês, eu não sabia que era Dia dos Pais, eu não associei o último jogo com medalha de ouro, e eu não tinha nem... Tanto que quando eu chego no Brasil, e essa história é muito legal, eu vou num restaurante, 2 episódios, num restaurante e num avião, primeiro dia depois de chegar no Brasil do Pan-Americano, a gente vai comer numa churrascaria e eu entro com meu pai, minha mãe e minha irmã na churrascaria e as pessoas levantam para bater palma. Uma churrascaria chiquetérrima de São Paulo. E eu olho para o meu pai que estava do meu lado e olho para trás e falo assim, quem chegou? E ele falou, boludo, Você. para vos. Típico argentino, não? Boludo, que boludo, é para vos. Falei, mim? E eu olho para trás, não tem ninguém, sou eu. E eu falo, cara, olha o tamanho disso. Eu não tinha essa ideia. E outra foi no avião, a mesma sensação. Eu indo para Brasília, que eles iam me dar uma homenagem, aquela coisa de governo que eu adorava, né? Discursar para político, que eu amo. E eu fiz a mesma coisa. Entro no avião e os caras batendo palma. Eu falo, meu, vocês estão batendo palma, gente. E aí foram as duas coisas. Foi incrível, é incrível as pessoas ainda lembrarem, as pessoas falarem, as pessoas passarem para os filhos. Isso eu acho, minha esposa fala disso. Falei, cara, o menino de 5 anos, 8 anos, 10 anos, te dá beijo, te abraça, meu ídolo, o cara nem sabia que você existia. Ele não te viu jogar, você parou há 20 anos. E o cara fala do Pan-Americano, porque o pai falou com tanto carinho, com tanto amor daquele jogo, que ele está falando para mim. Então, isso é muito legal para mim. Eu não tenho como pagar isso de volta. Por isso que as pessoas... eu sei que está acabando, e por isso que as pessoas me perguntam muitas vezes quem eu sou. E meu pai fala uma frase maravilhosa. Não te vayas desta terra sem devolver todo o que ele já te deu. Que o tênis te deu. Né? E meu pai, infelizmente, faleceu há 2 anos, e eu sigo à risca esse ensinamento do meu pai. Não vai embora, não morre antes de você devolver ao tênis tudo que ele te deu. Certeza que eu vou morrer, tomara que eu demore para morrer, né? Mas eu não vou conseguir devolver tudo que o tênis me deu. Mas vai fazer o máximo para devolver o que você puder devolver, que tá no teu jeito. A gente vive, né? Precisa de dinheiro, precisa disso, mas a minha essência é tentar ajudar e tentar passar um pouco de ensinamento e dar as coisas para as pessoas. Eu aprendi isso com meu pai. Maravilha. Meligeni, tá acabando mesmo, já entrou a contagem regressiva aqui em cima. Quero agradecer demais, baita papo, que conversa boa, nem parece que passou 1 hora e foi muito legal relembrar. Me coloco à disposição, Fernando, quando vocês quiserem, vamos ficar um bom tempo ainda, né, de quarentena. Me chame de novo se vocês acharem legal, é importante para vocês, estarei com o maior prazer. Show de bola. Lembrando que essa entrevista está acabando agora, ela vai ficar disponível aqui no Instagram durante 24 horas, mas a gente já está cortando ela para jogar no nosso YouTube. Então, quem perdeu, não conseguiu ver amanhã, quiser passar para amigo, avisar tal, vai estar no YouTube do Olimpíada Todo Dia, youtube.com/Olimpíada Todo Dia TV. Brigadão, Meligeni, grande abraço, baita prazer, baita conversa. Brigadão mesmo, de coração. Obrigado, um abraço a todos vocês. Valeu, tchau, tchau.